A gente vive ouvindo por aí que, para ser mais saudável, qualquer movimento conta, não é mesmo? Mas será que é simples assim? Será que todo e qualquer movimento é de fato um bom movimento? Hoje a gente vai ver que essa história é um pouquinho mais complexa do que parece. Pois é, esse lema "todo movimento conta" se espalhou pelo mundo. E parece uma ótima ideia, uma solução simples para ter uma vida mais saudável. O problema é que essa simplicidade toda acaba escondendo uma realidade bem mais desigual. Então vamos nos perguntar: todo tipo de atividade física traz exatamente os mesmos benefícios para o nosso bem-estar? A resposta, como a gente vai descobrir, é um surpreendente não. E para a gente ter uma ideia do peso desse assunto, vamos começar com um número que é, assim, realmente impactante. A falta de atividade física está ligada a mais de 5 milhões de mortes por ano no mundo todo. Sim, 5 milhões. O que está em jogo aqui é muito sério. Mas afinal, de onde é que veio essa ideia de que todo movimento conta? A verdade é que ela nasceu com uma intenção muito boa. Foi pensada como uma estratégia global para combater as crises de obesidade e as doenças do coração. Só que aí é que está o problema. Pesquisas mais recentes começaram a mostrar uma falha nessa lógica. Basicamente, nem toda atividade física é igual. E entender essa diferença é a chave para desvendar esse cenário todo. Para a gente desvendar essa diferença, vamos explorar um conceito fundamental: atividade física, que a gente faz por escolha, e aquela que é feita por necessidade. São dois universos, assim, completamente diferentes. A diferença é gritante. Pensa bem, de um lado a gente tem a atividade por escolha. Ir para academia, correr num parque, praticar um esporte. Ela é feita pelo prazer, pela saúde e quase sempre em ambientes seguros. Agora, do outro lado, tem a atividade por necessidade, tipo ter que andar longas distâncias em lugares perigosos porque não tem transporte, ou ter um trabalho manual que é super exaustivo. Nesse caso, a motivação não é o bem-estar, é a sobrevivência. Essa distinção toda nos leva a um conceito muito importante, a chamada segurança da atividade física. A definição é bem direta. É quando todas as pessoas têm acesso, tanto físico quanto econômico, a atividades que sejam seguras e prazerosas. Basicamente, é tratar o movimento saudável como um direito de todo mundo, e não como um luxo para poucos. E olha, essa diferença não é só uma teoria, não. Os dados globais mostram uma lacuna chocante, uma desigualdade muito profunda. Vamos dar uma olhada em como isso acontece pelo mundo. A primeira camada dessa desigualdade é global. Em países de baixa renda, a maior parte da atividade física das pessoas vem do trabalho e do transporte, muitas vezes por pura necessidade. Já nos países de alta renda, a atividade de lazer, aquela feita por escolha, é bem mais comum. A tendência é muito clara. Quanto maior a renda do país, mais lazer. E o movimento por necessidade diminui. Mas essa desigualdade não para nas fronteiras, não. Dentro de um mesmo país, a história se repete. Os dados mostram que, de forma consistente, homens e as pessoas com mais dinheiro têm muito mais acesso a atividades de lazer. É uma lacuna que existe, não importa se o país é rico ou pobre. E aqui vem o número que talvez resuma o tamanho desse abismo. A diferença na prática de atividades de lazer entre os grupos mais privilegiados do mundo, homens ricos em países de alta renda e os mais desfavorecidos, mulheres pobres de países de baixa renda, chega a 40 pontos percentuais. 40 é uma lacuna gigantesca. E quando a gente junta os fatores de gênero, situação socioeconômica e o país onde a pessoa mora, a análise fica ainda mais clara. A distância entre os homens ricos em países desenvolvidos e as mulheres pobres em países de baixa renda é gritante. Isso não é só um número, né? É um retrato de como as injustiças sociais vão se somando. Tá, mas por que essa desigualdade no acesso à atividade física saudável importa tanto assim? Porque os benefícios vão muito, mas muito além da saúde do coração. A gente está falando de pilares fundamentais do nosso bem-estar como um todo. A atividade física regular, aquela feita por escolha, fortalece o sistema imunológico, é uma ferramenta poderosíssima contra a depressão e ainda ajuda a reduzir o risco de vários tipos de câncer. São benefícios que podem, literalmente, transformar vidas. Se a gente olhar para a imunidade, por exemplo, em resumo, o que este diagrama mostra é como a atividade regular melhora o que a gente pode chamar de vigilância imunológica do corpo. Ela ajuda a combater infecções e a reduzir inflamações. Um exemplo bem prático. Durante a pandemia de Covid-19, vários estudos mostraram que pessoas ativas tinham riscos bem menores de precisar de hospitalização e até de morrer. E na saúde mental, o impacto também é impressionante.
Só o fato de atingir as metas recomendadas de atividade física já está associado a uma chance 25% menor de desenvolver depressão. É uma ferramenta potentíssima para o bem-estar mental. Bom, tudo isso que a gente viu mostra que precisamos de uma nova forma de encarar o assunto. E é exatamente isso que os pesquisadores estão propondo. O modelo repensado para a atividade física. O modelo para o século XXI. Esse novo modelo muda o foco. Bem no centro não está só o movimento pelo movimento, mas sim a atividade física para a saúde e o bem-estar. E em volta a gente vê todos os fatores que influenciam isso, desde a identidade social de cada um até o contexto do país e do planeta. É uma visão muito mais completa que entende que as nossas escolhas individuais são moldadas por forças bem maiores. E esse modelo todo leva a recomendações bem claras e práticas. Na hora de comunicar, por exemplo, evitar o lema "todo movimento conta" em lugares onde a atividade é forçada pela necessidade. Nas metas de saúde pública, focar em reduzir as desigualdades de acesso. Nas políticas, criar mais espaços seguros e gratuitos para o lazer. E na pesquisa, estudar como garantir o acesso à atividade física saudável, principalmente durante crises. Então, no fim das contas, o ponto crucial é este. Depois de olhar para todas essas evidências, a grande pergunta que fica no ar é: como a gente pode transformar a atividade física saudável, que hoje parece um privilégio para poucos, em um direito para todos? É um desafio e tanto, que nos convida a olhar para além das escolhas individuais e a questionar os sistemas que tornam essas escolhas possíveis ou não.